Às vezes, a vida pede que a gente volte algumas casas, para nossa casa, para o começo, para dentro de nós mesmos, e isso gera medo, principalmente quando a gente já conheceu a escassez, a vergonha, a insegurança. Mas tem uma coisa que precisa ser dita: você nunca volta para o mesmo lugar do mesmo jeito que saiu de lá. Nada aqui é uma verdade absoluta, são apenas reflexos das minhas observações. Alguns pensamentos até fazem sentido, outros são só delírios. Delírios criativos. Esses dias eu vi um post da Nath Finanças que dizia: a gente nunca volta para o mesmo lugar, nunca. E aquilo me pegou de um jeito muito íntimo, porque é verdade. E porque me fez pensar em quantas vezes na vida eu me senti voltando, mas sem perceber que na real eu já tinha andado muito. Porque voltar assusta. Voltar para casa depois de uma tentativa frustrada, voltar a estudar depois de um tempo afastado, voltar a procurar emprego depois de tanto insistir, voltar a criar depois de um bloqueio que parecia não ter fim, voltar a se cuidar depois de se abandonar por um tempo, voltar para dentro, quando tudo lá fora parece que está caindo aos pedaços. A gente teme isso porque crescer nos ensinaram como sinônimo de seguir em frente. Mas e se crescer também for sobre saber a hora de voltar? Para quem já enfrentou a escassez, seja de dinheiro, de afeto, de oportunidades, voltar para a estaca zero parece mais do que um único passo para trás, parece um risco de perder tudo. E é por isso que muita gente vive com a sensação de que está sempre no limite, sempre pronto para se defender. Sempre tentando provar que não falhou, que não regrediu, que está melhor. Mas hoje eu quero te dizer que mesmo quando parece que você voltou para o ponto de partida, você não voltou do mesmo jeito. Porque você tem mais história, mais bagagem, mais cicatrizes, sim, mas também mais consciência. Voltar é uma das formas mais silenciosas e de seguir em frente. E só quem já foi longe o suficiente sabe o valor de voltar com calma, com paciência, com coragem. Quando a gente fala em voltar, quase sempre vem um gosto meio agridoce na boca. É como se isso fosse sinônimo de fracasso, de retrocesso, de não ter conseguido. Como se o único caminho possível fosse para frente, sempre para frente. E o capitalismo quer que a gente pense isso mesmo, tá? Uma das frases mais famosas é que tempo é dinheiro. E o que é o dinheiro na nossa sociedade? O que é que ele nos dá? O que é que ele significa? Mas e se a vida for mais espiral do que linha reta? E se às vezes a gente precisar dar uma volta para crescer em outro eixo? Porque crescer de verdade nem sempre é visível de fora. Voltar para o mesmo bairro depois de ter a vida em outra cidade, voltar para um antigo trabalho depois de sonhar com algo maior, voltar para a terapia depois de achar que estava tudo resolvido, isso tudo mexe com a nossa autoestima, com orgulho, com ego, com a ideia de que existe uma ordem certa para as coisas acontecerem, mas essa ordem não existe, ela foi inventada para caber em discursos motivacionais, não em vidas reais. Especialmente para quem vem de contextos onde tudo foi sempre mais suado, mais instável, mais incerto. Quando você é da periferia, de baixa renda, de famílias marcadas ali pela urgência, entende o que é o medo real da estaca zero. Não é só o medo do incerto, é o medo do conhecido, da falta, do silêncio, do não tem como te ajudar. E aí, quando você começa a caminhar, conquistar um pouco mais de estabilidade, de espaço, de autonomia, o simples pensamento de ter que voltar parece um grande monstro. E o que poucos falam é que esse medo ele é legítimo, ele não é uma fraqueza, ele é memória, é trauma, é corpo dizendo: "Eu já tive lá, eu não quero voltar". Mas tem uma coisa que a gente esquece no meio disso tudo, que é ninguém volta igual. Mesmo quando você acha que está andando em círculos, você carrega novas percepções. Você já conheceu atalhos, você já sabe onde escorregou, já entende melhor seus limites, e só isso já muda todo o trajeto.
Muitas vezes a sensação de que a gente está recomeçando do zero é só isso, é a sensação, porque na prática você não está começando com as mesmas mãos, com a mesma cabeça, nem mesmo com o mesmo coração. Você talvez ainda não tenha tudo o que deseja, mas com certeza já não tem mais tudo aquilo que te paralisava. Às vezes a volta é tão silenciosa que ninguém percebe, só você. Você volta a acreditar, volta a tentar, volta a se ouvir, e não precisa ser grandioso, nem instagramável, nem com um final pronto, só precisa ser de verdade. Voltar também é uma escolha, e escolher voltar exige mais coragem do que continuar no automático, porque é nesse momento que você para de seguir uma ideia de sucesso emprestado e começa a se escutar de verdade. Você percebe que não precisa provar mais nada, nem para ninguém, nem para você. O problema é que a gente foi ensinado a olhar para o caminho com pressa. Corre, tem timing, tem deadline, não dá para parar agora, se você voltar vão achar que você falhou, e aí começa a aparecer coisas que são só aparência. Mas o que ninguém vai te falar é que ninguém tá no mesmo tempo, e que se for para seguir por um caminho que não é seu, talvez seja melhor voltar alguns passos e recalibrar o compasso, reaprender a caminhar no seu ritmo. Sabe quando uma música começa no tom errado e precisa recomeçar? Não é que o artista não saiba cantar, é que ele precisa começar de um lugar onde a voz dele encaixa bem melhor. A vida é assim. Recomeçar não é apagar a trajetória, muito pelo contrário, é só dar uma refinada e dar um espaço para que novas versões possam se expressar, sem a vergonha de parecer inconsistente. Criativamente, isso vale ouro. Quantas ideias você deixou para trás só porque achou que já tinha tentado? Quantos projetos ficaram ali na gaveta porque voltar para eles parecia o quê? Pequeno demais? Mas e se for o contrário? E se voltar para uma ideia antiga com os olhos de hoje foi justamente o que vai transformar ela na big idea? Voltar é sinal de que você está prestando atenção nos seus limites, nos seus sonhos, na sua saúde mental, nos seus afetos, na sua intuição, em você. E é por isso que você nunca volta para o mesmo lugar do mesmo jeito que você começou, porque agora você sabe mais, você sente mais, e mesmo que ainda tenha medo, você já aprendeu a caminhar com ele do seu lado. Talvez você esteja nesse exato momento se sentindo exausto, tá exausta, se perguntando como foi parar de novo nesse ponto da estrada, naquele começo. Talvez você esteja questionando suas escolhas, sua força, o seu valor, mas chega aqui. Se você chegou até aqui é porque ainda tem muito movimento em você. E isso já é muita coisa. A gente romantiza muito os começos, a adrenalina do novo, mas pouco se fala da beleza de quem tem coragem para voltar, para começar de novo, com cansaço, com cicatriz, com dúvidas, mas também com mais consciência, com mais maturidade, com mais clareza sobre tudo que importa, sobre tudo que não te cabe mais. Você nunca vai voltar para o mesmo lugar, porque o lugar muda, mas principalmente você muda. Você não é mais aquela versão apressada que só queria provar que era capaz. Agora você entende que ser capaz é muitas vezes saber dar uma pausa, saber esperar, saber refazer com mais autenticidade. E se tem algo bonito que eu posso enxergar e compartilhar, é aquele momento que a gente percebe que voltar pode ser uma forma de seguir em frente também. Um retorno estratégico, um cuidado com a própria história, uma chance de fazer diferente com o coração mais calmo, com os pés mais firmes no chão. Então, se por acaso você se ver voltando para um lugar que achava que já tinha superado, não fique desesperado, não fique desesperada, porque talvez você esteja apenas enxergando esse lugar com novos olhos, e só isso já é capaz de transformar absolutamente tudo. Seja gentil com você, com quem você foi, seja grato pelo que você carrega, principalmente seja uma pessoa honesta com quem você está se tornando. Porque no fim não é sobre voltar ou seguir, é sempre sobre continuar. Então a pergunta de hoje é: o que mudou em você desde a última vez que você deu o primeiro passo?
Minhas amizades, é sempre muito bom compartilhar essas ideias com vocês. Até semana que vem. Muito obrigado por terem chegado até aqui. Compartilhem esse episódio e não esqueçam de dar aquele famoso like aqui no Spotify. Beijos e até lá.